Paulo Roberto, o santo sem rosto. Nascido em Carapicuíba, São Paulo, era uma criança feliz que gostava de brincar, jogar videogame, mas aos 7 anos foi confirmado um diagnóstico: câncer de pele. Sua vida, já marcada pela dor, tornou-se um calvário, sendo pouco a pouco desfigurado pelo câncer. Seu corpo fedia como um cadáver e poucos tinham coragem de se aproximar. Seu rosto era coberto com um véu para que os mosquitos não botassem ovos em sua face. Os padres João Henrique e Antonello, fundadores da Aliança de Misericórdia, conheceram o Paulo Roberto e se tornaram amigos. Quando eu vi ele pela primeira vez, quando levei a Eucaristia, quando vi as suas mãos todas arrugadas e manchadas pelo câncer, eu percebi que não estava na frente de um monstro, mas na frente de um santo. Porque atrás daquela aparência completamente deturpada pela enfermidade, eu vi uma alma maravilhosa. Paulo era um místico. Revelou que, na infância, Jesus perguntou a ele se ele estava disposto a sofrer, e ele aceitou abraçar a cruz. Outra vez, em um momento de aflição, Jesus se fez presente, tocou no seu braço e perguntou: Paulo Roberto, se você pudesse nascer de novo, você gostaria de nascer com saúde ou enfermo como você nasceu? E ele respondeu: Jesus, eu gostaria de nascer ainda doente, porque tenho medo de que, com a saúde do corpo, eu poderia perder a saúde da alma, porque eu tenho certeza que ao longo da minha vida só fiz a vontade do Pai, e não queria que com a saúde eu me afastasse da vontade de Deus. Por várias vezes, Paulo Roberto participou de encontros da Aliança de Misericórdia, dando seu testemunho de fé. Muitos que viviam nas drogas e na imoralidade deixaram o pecado pelo testemunho de Paulo. Para ele, aquilo que parecia maldição tornou-se fonte de bênção, e o que parecia abandono de Deus, ele chamou de dádiva de Deus e encarou como missão remissão dos pecados dos outros, daqueles que ainda não conhecem Deus, até mesmo daqueles que já ouviram o nome do Filho do Homem, isto é, Jesus, e até mesmo daqueles que tiveram a oportunidade de se aproximarem de Deus, mas preferiram seguir a vida oferecida pelo mundo e seus prazeres. Sua alegria era contagiosa, mesmo quando as moscas pousavam em sua face e deixavam larvas se reproduzirem na carne. O sofrimento era grande, mas ele não se deixava abater. Sua última mensagem no leito de morte foi: assim, humildemente, como todos os santos que por este mundo passaram, não neguem ao Senhor teu Deus, nem mesmo diante da doença ou da morte. Faleceu no dia 10 de janeiro de 2002. Pediu à mãe que cobrisse seu rosto no caixão com um pano, contendo alguma mensagem bonita. O encarregado foi o padre João Henrique da Aliança de Misericórdia. Ele escolheu esta frase que resumiu sua vida: rosto do homem desfigurado pela dor, rosto do homem transfigurado pelo amor. E então, quando o padre abriu o caixão para colocar o pano com a frase, algo impressionante aconteceu. Pensei, agora quem sabe que cheiro, porque já na vida cheirava com um cadáver. Só que, por minha surpresa, quando abri o caixão, saiu um perfume de rosas. Eu entendi que realmente, atrás de uma dor, atrás de uma carne desfigurada, Deus cria uma obra maravilhosa. Uma obra que é eterna, que não passa. Paulo Roberto foi a primeira vítima de misericórdia. São doentes amparados pela Aliança de Misericórdia que oferecem as próprias chagas em Cristo.
como holocausto de amor para a salvação de todos. Paulo Roberto não é reconhecido oficialmente como santo pela Igreja Católica, mas que sua história de vida nos inspire e nos converta. É necessário descer para subir, nos reconhecermos como miseráveis, como um nada, e só assim estaremos prontos para fazer a vontade de Deus. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem. E não se esqueçam, deixem seu like, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para serem avisados dos próximos vídeos. Que Deus abençoe vocês e até a próxima!